Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 10. Depois nós vamos ler apenas o versículo 17. Você vai ficar com a Bíblia aberta depois que a gente lê, para que você possa acompanhar. Amém? Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem está vivo, diga glória a Deus. Amém. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, e levanta-te, e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salissa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Versículo 17. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Amém. Pai, fala conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a tua voz. Estamos aqui para ouvir a tua voz. Tenha liberdade no nosso meio. Pai, fale de uma forma poderosa, para que saiamos daqui hoje alimentados, restaurados, renovados pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Pode assentar. Queridos, a nossa vida é uma vida de surpresa. Muitas vezes nós projetamos algumas coisas, projetamos algo para a nossa vida, e na nossa caminhada, no decorrer da caminhada, nós somos surpreendidos com coisas diferentes, por situações diferentes daquelas que nós planejamos, daquela que nós traçamos para a nossa própria vida. Nós temos vivido um tempo onde a igreja, onde o povo de Deus tem se perdido, tem perdido a direção com relação às perdas na vida. Nós estamos ouvindo um evangelho que diz, está dando um ruído aqui, acho que é interferência, desliga o outro microfone desse, talvez resolva. Nós encontramos pessoas que estão ouvindo um evangelho que
não é real, que não é verdadeiro. Um evangelho que diz que quando aceitamos a Jesus, nós só vamos ganhar. Nós não temos nada a perder, só vamos ganhar. Converteu, vai ficar rico. Converteu, não vai ter mais doença. Converteu, não vai ter mais dívidas. Se converteu, todos os seus problemas estarão resolvidos. E isso tem causado na igreja um prejuízo muito grande. Prejuízo porque o povo não tem mais habilidade, não sabe mais como lidar com as perdas. E na nossa vida, mesmo sendo fiéis a Deus, a despeito da nossa consagração ao Senhor, nós também estamos sujeitos às perdas da vida. Então, quando nós ouvimos esse evangelho do super crente, daquele que só vai ganhar, que nunca vai perder nada, criamos uma sensação de que tudo só vai acontecer na nossa vida de forma positiva, só vamos ter vitória, vai ser só vitória. E não estamos preparados para as perdas da vida. Mas estarmos preparados ou não para as perdas não vai nos isentar de que elas aconteçam na nossa vida, porque as perdas elas vêm, elas acontecem na nossa vida, elas surgem na nossa vida. E eu queria começar hoje à noite essa palavra que Deus colocou no meu coração, fazendo uma pergunta não só para você, mas uma pergunta para nós. Como nós reagimos diante das perdas? Qual é a nossa reação? Qual é a sua reação quando você perde alguma coisa? Quando você perde um emprego? Quando você perde um namorado? Quando você perde uma namorada? Quando você perde uma oportunidade que você sonhou, você acreditou, você investiu nela? Quando você perde a sua saúde? Quando você perde alguma coisa que representa muito para você, qual é a sua reação? Como nós temos reagido? Muitas vezes nós reagimos de forma negativa. Nós reagimos desanimando na fé, esfriando na fé, dizendo não é possível, eu achei que as coisas iam acontecer, ia ser só vitória, agora veio esse problema, então eu não vou aguentar, eu não tenho força para superar esse problema, e acabamos desanimando. Quantas vezes nós reagimos culpando alguém, culpando Deus, culpando alguém, um pai, a mãe, um cônjuge, um namorado, o patrão, transferindo a culpa. A nossa reação diante da perda é a seguinte: eu perdi por causa do meu marido, eu perdi isso por causa do meu patrão, eu estou assim por causa do namorado ou da namorada, eu estou assim por causa do governo, eu estou assim por causa dos vereadores. Quantas vezes, quando perdemos alguma coisa, a gente transfere a culpa, nós culpamos alguém, e o pior de tudo, em algumas situações, existem pessoas que culpam até o próprio Deus, e elas dizem no seu coração: para que eu vou continuar indo à igreja? Para que eu vou continuar servindo a Deus? Olha aí, eu estou seguindo, eu estou fiel, eu estou buscando, eu perdi algo tão importante para mim. Reagimos assim muitas vezes. Reagimos também com desespero. Com desespero. O que é desespero? É o contrário da esperança. Esperança é aquilo que você tem no teu coração de que algo vai acontecer. Agora, o desespero é o final da esperança. Você já viu que não vai acontecer e você não consegue mais acreditar que a sua bênção, a sua vitória vai vir, e a gente desespera. A gente começa a ficar meio maluco. Tem gente que começa a perder noite de sono, começa a perder a direção, começa a ficar tão desesperado que começa a ficar oprimido, e tantas outras coisas que acontecem diante de perdas. Muitas vezes é preciso, irmãos, nós precisamos aprender isso, que muitas vezes é preciso a gente perder alguma coisa para que possamos ganhar algo ainda melhor e maior do que aquilo que perdemos. Muitas vezes, querido, é necessário saber lidar com as perdas, porque em muitas circunstâncias
todas as perdas, elas são propósitos de Deus para a nossa vida. Eu queria que você levantasse uma da sua mão e falasse, repetisse comigo isso aqui para ficar gravado no seu coração e na sua alma. Diga assim: eu preciso aprender, lidar com as perdas, porque muitas vezes as perdas são propósito de Deus para a minha vida. Vocês já ouviram eu contar um testemunho da doutora Edmeia Williams? Que um dia ela orou pedindo a Deus para dar um barraco. Deus deu um barraco para fazer um trabalho com crianças carentes. E num belo dia uma tempestade terrível veio, derrubou o barraco dela. Ela foi para o joelho e começou a clamar e dizer: Deus, eu não aceito. Eu orei tanto tempo, Senhor, pedindo a Ti que me desse um terreno para construir esse barraco, para eu fazer um trabalho com criança carente. O Senhor me deu, eu construí o barraco. Agora veio essa chuva e derrubou. Senhor, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, está bem, está intacto, a casa deles não caiu, só o meu barraco caiu. Por que, Deus? E quando ela não tinha mais forças para orar, o Senhor falou com ela: filha, deixa eu dizer uma coisa para você. Para eu construir um prédio de 7 andares, eu tenho que jogar barraco no chão. Ou seja, a doutora Edmeia teve que aprender a lidar com a perda do barraco para que Deus pudesse dar para ela um prédio de 7 andares. Só que na nossa mente, no nosso coração, muitas vezes isso não se encaixa. A gente não quer aceitar que Deus tem tirado algumas coisas de nós. Nós temos que perder alguma coisa para que lá na frente nós possamos ganhar algo ainda maior. Lembra de José? José tem um sonho extraordinário. Ele diz: maravilha, vou contar para a família, vão se alegrar comigo. Como que a gente é inocente, né? Como a gente é inocente. José foi tão inocente, pensando que todo mundo ia se alegrar com ele. Quando ele conta o sonho, os irmãos ficam revoltados, com ciúme, com inveja. José agora tem um sonho de Deus no coração. Deus dá para ele um sonho. De repente, o que acontece? Começa a vir só prova, só luta, só dificuldade. Os irmãos tentaram matar José, jogaram José numa cisterna, venderam José como escravo. José vai embora, fica longe da sua casa, longe dos seus pais, longe da família, vai viver como escravo. E ele poderia pensar assim: não é possível, olha aí, Deus me deu um sonho, e olha o que está acontecendo. Mas olha, todas as dificuldades que José enfrentou, tudo que José perdeu, a comunhão com os pais, a comunhão com os irmãos, teve que sair da cidade, tudo que José perdeu estava apenas empurrando ele cada vez mais para a grande promessa que Deus tinha para a vida dele. Nós temos que aprender a lidar com as perdas, porque em muitas situações as perdas fazem parte do propósito de Deus para a nossa vida. E olha, se Deus tem um propósito para você, se Deus tem uma promessa para cumprir na tua vida, você tem que descansar no Senhor, porque se você não quebrar princípios, se você não estragar tudo, irmão, pode cair chuva de canivete, pode passar meses, pode passar anos, pode levantar invejoso, feiticeiro, macumbeiro, pode vir luta, pode vir adversidade. Querido, se Deus falou, vai acontecer, porque Deus é fiel. Nós temos que descansar nas promessas do Senhor. Ah, pastor, mas Deus me falou algo e eu estou tendo só perda, eu estou só perdendo. Calma, nós precisamos aprender a lidar com as perdas, porque nas perdas Deus tem um propósito definido para nos abençoar lá na frente. E sempre o que Deus tem para nós é maior do que aquilo que nós temos para nós mesmos, porque Deus é todo poderoso. Esse texto que nós lemos, eu fiz essa introdução para você entender, conta a história de um jovem chamado Saul, que um dia o seu pai o chama e diz assim: filho, vem cá, nós perdemos aqui várias jumentas. Jumentas naquela época, irmão, era dinheiro, era prosperidade. E o pai de Saul chama e diz: nós perdemos algumas jumentas, e eu preciso que você vá atrás dessas jumentas, vá procurar essas jumentas, porque essas jumentas são importantes para nós, faz parte da nossa prosperidade. E ele sai para procurar as jumentas. Você viu o texto que nós lemos? Ele fica igual um doido procurando
para procurar jumentas. Diga assim, 3 dias. Saul saiu para procurar jumentas. E não encontrou as jumentas, mas encontrou algo muito melhor. Encontrou o profeta que ungiu como rei de Israel. Olha que coisa extraordinária. Ele sai para procurar jumentas que eles haviam perdido. E ele encontra o quê? Um profeta que olha para ele e diz: Deus me mandou ungir você como o primeiro rei de Israel. Olha que coisa extraordinária. Quem sabe você está por aí procurando jumentas? Quem sabe você está procurando algo para a sua vida, algo que você perdeu, está correndo atrás de uma perda, de algo que você perdeu, e você está pensando que vai encontrar as jumentas e vai voltar todo feliz da vida, dizendo: encontrei, glória a Deus. Mas Deus tem algo muito maior para te revelar na caminhada. Você não vai encontrar as jumentas, você vai encontrar algo muito maior, porque Deus sempre tem o melhor para a nossa vida, irmão. Você pode dizer para quem está no final: Deus tem algo muito maior para a tua vida, irmão. Você não pode nem imaginar. Glória a Deus. Aleluia. Olha para mim. De caçador de jumentas a rei de Israel. Glória a Deus. Que Deus é esse que nos surpreende na caminhada? Que Deus é esse que faz coisas fantásticas na nossa vida? Eu vejo a minha vida hoje, eu vejo o que Deus está fazendo na minha vida. Eu digo: esse Deus é um Deus extraordinário, é um Deus fantástico, porque eu estava na minha vida atrás de jumenta, eu queria ser alguém na vida, mas qualquer coisa estava bom, e Deus de repente me chama e diz: você não vai ser qualquer coisa, você vai ser um ministro da minha palavra, você vai ser um profeta. De caçador de jumenta a rei de Israel. Eu tenho uma palavra para a tua vida nessa noite. Você quer receber? Você quer receber de verdade? Eu quero dizer para você que Deus ainda vai te surpreender na tua caminhada. Eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. Deus ainda vai te surpreender na caminhada. Saul sai para procurar jumenta e ele volta como rei de Israel. O que esse texto nos ensina? Quando podemos encontrar o favor de Deus na nossa caminhada? Quem está caminhando com Jesus, diga glória a Deus. Quem não está caminhando, procura logo caminhar com Jesus, meu filho. Porque senão, se você não caminhar, você não vai encontrar nem o favor de Deus, nem jumenta. Você vai encontrar coisa pior. Quando podemos encontrar o favor de Deus na nossa caminhada? Primeira coisa, o versículo 3, não precisa ler, que eu vou resumir para você por causa do tempo. O versículo 3 diz que o pai dele quis o nome dele, o chama e diz: filho, nós perdemos a jumenta e eu preciso que você vá atrás dessas jumentas. O que Saul faz? Saul diz: não, vou atrás de jumenta que nada, pede um servo para ir, é dos empregados para ir, tem tanta gente ali para fazer, para que eu vou? Foi isso que Saul fez? Não. Saul obedece à voz do pai imediatamente. Quando podemos encontrar o favor de Deus na caminhada? Quem quer o favor de Deus na caminhada? Você está na campanha buscando o favor de Deus. Você quer encontrar esse favor na sua caminhada? Primeiro lugar, quando resolvemos obedecer à voz do Pai. Diga assim: eu quero obedecer à voz do Pai. Saul não questiona, não faz corpo mole diante da ordem do Pai. Quantas vezes nós queremos questionar aquilo que Deus já nos pediu para fazer? Quantas vezes nós queremos questionar o caminho que Deus já traçou para a nossa vida? Quantas vezes nós queremos o favor de Deus, queremos ser abençoados, surpreendidos, tomamos posse de tudo que o pastor ministra aqui nesse altar, mas estamos sempre questionando os meios que Deus usa para nos abençoar. Não concordamos, nós questionamos. O nosso problema com Deus, irmão, sabe qual é? O nosso maior problema são os nossos questionamentos. Você lembra quando Jesus chegou para ressuscitar Lázaro? Marta e Maria logo vieram com as suas indagações, com os seus questionamentos. Ele disse:
disse: aonde está o Lázaro? Aí elas vieram dizer: mas Senhor, ele já cheira mal, já tem 4 dias. Jesus disse: tirai a pedra. Ao invés delas tirarem a pedra, elas começaram com os questionamentos: mas mestre, já tem 4 dias, já está cheirando mal. Jesus não estava perguntando quantos dias tinha, ele estava dizendo: tira a pedra. Quantas vezes nós queremos questionar? Quantas vezes o Senhor já disse para nós: olha, o caminho que você vai trilhar é esse, vai ser difícil, você vai perder alguma coisa, mas lá na frente a sua vitória vai chegar. O caminho é difícil, o caminho é apertado, você vai passar luta mesmo. Vai ter momento que você vai chorar e vai dizer: ah, não estou aguentando, me ajuda, Deus. O caminho é estreito, irmão, mas o fim desse caminho é o caminho da vitória que Deus tem para a tua vida. Saul não questiona, Saul obedece. 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, diz: porém, disse Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer, obediência. Como é difícil a gente obedecer à voz de Deus. Se o Senhor está te mandando, irmão, ir atrás de alguma coisa que você perdeu, vá. Se o Senhor já disse para você: põe um ponto final nisso, não vai mais atrás, eu tenho algo melhor e maior para a sua vida, põe um ponto final, vira a página, toca a sua vida para frente, porque lá no alto, lá na frente, Deus vai te surpreender com algo melhor e maior. Obedeça. Vamos descansar no Senhor, vamos parar de questionar o que Deus está fazendo. Se Ele te mandou ir atrás, então vai atrás, lute, batalhe por aquilo que você perdeu, mesmo que seja poucas jumentas, que para algumas pessoas não tem valor nenhum, mas para você não é só ir atrás das poucas jumentas, para você representa muito mais. Sabe por quê? Porque representa obedecer à voz de Deus. Quando nós obedecemos à voz de Deus, irmãos, o céu se abre em nosso favor. O céu se abre, Deus estende a mão, Deus abençoa, Deus nos sustenta. Saul, em primeiro lugar, encontrou o favor de Deus. Por quê? Porque ele obedeceu à voz de Deus. Será que eu tenho obedecido? Será que você tem obedecido a voz do Senhor nessa campanha, buscando o favor de Deus? Será que nós temos ouvido a voz de Deus e obedecido? A segunda coisa, e essa segunda coisa que eu gosto de bater na tecla, eu gosto de sempre aplicar na vida da igreja, porque é uma das coisas mais importantes. Eu quero até que você leia comigo, versículo 4 ao 6, eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta. Versículo 4 ao 6, se você já fechou a Bíblia, é 1 Samuel 9, versículo 4 ao 6. Segunda coisa para encontrarmos o favor de Deus, para recebermos o favor de Deus, está aí no versículo 4 ao 6. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Diz assim: passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salissa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Rodaram, andaram a terra, não conseguiram encontrar, irmão. Versículo 5 diz assim: vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia. O que ele disse? Vem e... O que ele disse aí, gente? Vem e... Vem e voltemos. Olha para mim agora. O que Saul queria fazer? Voltar. Vocês estão aí ainda? O que Saul queria fazer? Será que ele é diferente de nós? Quantas vezes nós queremos voltar? Quantas vezes estamos cansados de buscar? Quantas vezes estamos cansados de correr atrás? Ele disse para o moço que estava com ele: vamos voltar, não dá mais, já procuramos, já estamos cansados, a comida já até acabou, não temos mais nada, não tem água, vamos voltar. Agora você sabe por que Saul não voltou? Diga assim: por quê, pastor?
Porque aquela pessoa que ele levou com ele disse para ele: não, Saul, nós já caminhamos até aqui, nós já batalhamos até aqui, não vamos voltar não, Saul. Eu conheço um profeta, tem um homem de Deus aí que tudo que ele fala acontece assim, literalmente. Vamos até ele, Saul. Não vamos desistir não. Você quer encontrar o favor de Deus na tua vida? Deixa eu ver quem quer encontrar aqui o favor de Deus. Pergunta do teu lado: quer encontrar o favor de Deus na tua vida, irmão? Agora olha para mim. Então aprenda a andar com gente certa. Fala para quem está do teu lado, não fala gritando igual eu falei não. Fala com mais educação. Aprenda a andar com gente certa. Senão você vai parar. Você vai desistir na caminhada. Com quem você tem andado? Quem você escolheu para caminhar com você? Seja amigo, seja colega, seja namorado, seja namorada, seja noivo, noiva, marido já era, irmão. Não mora em encrenca, você se vira agora, não pode separar. Ou esposa. Uma encrenca se vira. Agora, quem você tem escolhido para andar com você? Você quer ver o favor de Deus vir sobre a tua vida? Você tem que andar com gente certa. Ele queria voltar, ele queria desistir, ele queria voltar atrás, já estava cansado de procurar sem resultados. Ele só não voltou por causa do moço que estava com ele. Tem gente que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar a seguir mais um pouco, irmão. Aleluia! Glória a Deus! Tem gente que Deus coloca no nosso caminho para a gente animar, andar mais um pouco, senão a gente já tinha voltado. A gente já tinha desistido. Mas quando a gente anda com pessoas certas, com gente de Deus, boca de Deus, profetas e profetisas, eles sempre têm uma palavra para a gente não desanimar. Ele sempre diz: não desiste não, Deus é contigo, irmão. Irmão, o negócio está feio, mas não para não. O diabo está dizendo não, o diabo está dizendo que você não vai conseguir. Mas olha, Deus é maior do que o diabo, caminho, irmão. Gente que Deus coloca no nosso caminho para nos dar a mão, ou para estender a mão quando já estamos no buraco. Quando a gente já está escondendo uma caverna, a gente ouve a voz do amigo, do irmão, do colega, da esposa ou do marido que vai dizer: não, desiste não, eu vou caminhar com você, vem cá, vamos junto. Agora, irmão, tem gente que se dependesse deles você já tinha desistido há muito tempo. Tem gente que se dependesse deles você já estava frustrado, destruído, arruinado, arrebentado há muito tempo. Sabe por quê? É gente desanimada, é gente infiel, é gente que não serve para andar com você. E Deus já tem te mostrado isso há muito tempo. Gente mal resolvida na vida, gente invejosa, gente soberba, gente que está torcendo para a sua derrota. É gente, vou falar o que Deus está mandando, que está mais perto de você, mas não é porque gosta de você não, é porque quer ver a tua queda de um ângulo mais privilegiado. Ai, fulano é tão meu amigo, oh aleluia, glória a Deus, ele só fica perto de mim. Não, irmão, ele está perto porque ele quer ver a sua queda mais de perto. Deus tem me ensinado isso ao longo dos anos, como eu tenho selecionado pessoas que caminham comigo, como eu aprendi na caminhada da vida que não vale a pena andar com gente que não tem espiritualidade, como eu tenho crescido depois que eu aprendi isso na minha vida. A gente tem que apanhar, a gente tem que perder para a gente aprender. Mas as perdas muitas vezes faz bem. Deus está cuidando da tua vida, irmão. Nada na tua vida acontece sem que seja com a permissão de Deus ou a mão de Deus. Tudo que você está perdendo, tudo que está acontecendo, é Deus, ó, no controle, na direção da tua vida, te dirigindo a sua história, para que você não caia no buraco. Saul não volta. Ele não volta porque o amigo disse para ele: não volta não, Saul. Vamos buscar um profeta. Será que você pode dizer para quem está do outro lado: irmão, se precisar pode contar comigo? Diga para quem está do outro lado assim: olha,
Se depender de mim, você não vai desistir nunca que eu estou contigo. Oh, glória a Deus. Diga, eu vou orar por você. Agora para de falar para a esposa, para o marido, para o namorado, para o amiguinho. Fala para quem está atrás de você ou quem está na frente agora. Falei, muito bem. Faz depender de mim, você não vai desistir nunca. Pode contar comigo. Conta comigo. Conta comigo. E eu, como pastor, pregando para todos vocês, todos que estão aqui, irmão, se depender de mim, você não desiste não. Amém. Se depender de mim, você não volta atrás não. Depender de mim, você vai caminhar, você vai avançar até você chegar à coroa daquilo que Deus tem para a tua vida. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Gente certa, dá o conselho certo. É verdade ou não é? Quem está me ouvindo aí? Gente certa dá conselho certo. Qual foi o conselho do moço para ele? Desiste mesmo, Saul. Até eu, Saul. Meio metro de língua para fora, até eu estou cansado, Saul. Vamos voltar, foi isso que ele falou? Qual o conselho que ele deu? Procura o profeta. Vamos atrás de um profeta. Vamos até Deus. Vamos até alguém que representa Deus na terra. Vamos buscar a igreja. Vamos buscar Jesus. Vamos orar. Vamos para o monte. Vamos para a consagração. Eu vou jejuar com você. Eu vou orar com você. Eu vou me consagrar. Gente certa, dá o conselho certo. Agora tem uns conselhos por aí, meu irmão. Toma cuidado. O casamento na rua separa mesmo. É isso mesmo. Esse marido seu parece um cavalo. Eu já vi como é que ele é. Separa mesmo. Mas cuidado, porque o olho pode estar no teu marido, você não sabe. Isso aí. Toma cuidado, irmão. Gente certa dá conselho certo. Gente errada dá conselho errado. Pirraça. Pirraça ele. Faz isso, faz aquilo. Sai da igreja. Fica na igreja não. Essa igreja tem problema demais. Tem, lógico que tem problema. Desde o dia que você chegou aqui, o problema chegou. O problema é o ser humano. Nós somos o problema. Desde o dia que eu pisei aqui, você pisou, o problema chegou. Nós somos o problema. Ser humano tem problema. Pessoa errada dá conselho errado, desanima. Eu vou falar porque eu estou mandando. Vocês gostam, né? Eu já vi aqui, fato. Gente que encheu a cabeça do outro para sair da igreja. O outro saiu, ele está aqui na igreja até hoje. Alguém visitou a igreja, família boa, família de Deus que saiu daqui, visitou um dia desse, falou para mim, pastor, é isso mesmo que acontece. Encheram a minha cabeça, eu saí, quem encheu está aí até hoje. Gente errada dá conselho errado, gente certa dá conselho certo, irmão. Agora a culpa é do diabo, não, a culpa é sua. Porque você está vendo o fruto que essa árvore está dando e continua andando com ela. A Bíblia diz, pelos frutos conhecereis a árvore. Eu sei com quem eu posso andar e sei com quem eu não posso andar. Saul não desistiu, porque o colega, o amigo, quem estava com ele, deu o conselho certo. Glória a Deus. Pessoa certa. Olha só que tremendo que eu achei esse texto aqui. Pessoa certa, quando você anda com pessoa certa, com jeito certo, ela é capaz até de sacrificar em teu lugar. Você quer ver isso? Olha o versículo 7 e 8. Olha aí. Isso é lindo esse texto, gente. Esse texto é lindo. Então Saul disse ao seu moço, eis porém se lá formos, o que nós vamos levar aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum nós temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse o que, gente? Eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual eu darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. O problema era dele? As jumentas eram dele? As jumentas eram de quê? Saul era da família de Saul. Mas ele disse, preocupa não, Saul. Acabou tudo, você não tem não, mas eu tenho aqui ainda, eu tenho dinheiro, eu tenho aqui alguma coisa. Eu vou
sacrificar. Gente certa está disposta a sacrificar por você, sabe como? Na oração, no jejum, na consagração, numa palavra de conforto, numa palavra de ânimo. Quando você quer parar, quando você quer desistir, ele diz: não, irmão, eu tenho algo importante aqui para te ajudar. O que você tem? Oração. Vamos para o monte, ó, seu nome está aqui, estou orando por você. Ao invés de ficar mandando recado para agredir no Facebook, manda, não precisa mandar para todo mundo ver, manda na linha do tempo da pessoa direto. Estou orando por você hoje, estou clamando a Deus para Deus dar vitória, eu estou com você nessa batalha, eu estou com você nessa guerra. Gente certa está disposta a sacrificar por você, irmão. Glória a Deus. Ela não está querendo sugar o que você tem, ela quer te dar, porque ela é pessoa certa. Amém. O moço não tinha nada a ver com o negócio. Ele disse: não, eu louvo a Deus que Deus tem colocado pessoas no meu caminho que são dispostas a sacrificar por mim. Gente que Deus escolhe, todo mundo tem essas pessoas, Deus coloca no nosso caminho. Ele disse: não, agora quando eu ando com pessoas erradas, acontece ao contrário, irmão. Acontece, sabe o quê? O que está em Provérbios capítulo 26, versículo 20, que diz assim: sem lenha o fogo apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Sabe por que a contenda não cessa? Porque tem maldizente no meio. Gente que quando entra num problema, gente errada, é assim: quando entra num problema para te ajudar, ele afunda você mais ainda, porque ele vai te colocar contra o outro e o outro contra você. Aí Salomão está dizendo: olha, sem lenha o fogo se apagará, se não havendo maldizente cessará a contenda. Vai ter contenda que não cessa nunca, porque tem gente maldizente no meio. Provérbios também diz no capítulo 6, versículo 16: essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. O que é? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentira. São as coisas que ele odeia. Agora, a última, olha só, essas 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª ele abomina. Qual é a 7ª? É o que semeia contenda entre irmãos. Gente errada semeia contenda entre irmãos. Ele não entra na causa para ajudar. Ele não entra na causa para dizer: não, vocês são irmãos, você é um mal entendido. A gente é assim mesmo. De vez em quando a gente tem umas trombadas, de vez em quando a gente pensa diferente, de vez em quando a gente fala umas besteiras. Mas olha, isso aí não, vocês são de Deus, Deus vai resolver isso aí. Ó, fica tranquilo, vamos estar orando. Não, ele entra para dizer: não, ele é assim mesmo. Isso aí é o cão chupando manga. Ah, se fosse comigo! Se fosse comigo, você ia ver que não ia resolver. Se fosse com ele. Mas comigo não, comigo eu resolvo, sabe como? Na oração, na paciência, na subordinação à palavra de Deus. Você tem que tomar cuidado com quem a gente anda, irmão. E eu estou aqui hoje, estou mandando recado para ninguém. Deus que pôs isso hoje já está no meu coração. Não sei nem porquê, mas Deus pôs isso no meu coração. Toma cuidado com gente errada, que semeia contenda entre irmãos. Eu já disse para vocês que já aconteceu de gente dentro da igreja, medo da igreja, ficar esperando os novos que estão chegando. É só chegar uma pessoa nova na igreja, ele vai logo contar os defeitos da igreja. Que tribulação é essa, irmão? Isso é irmão. Isso é semeadura do capeta dentro da igreja. Isso é joio. Mas como a gente não pode arrancar o joio, porque senão a gente arranca o trigo junto, corre o risco de arrancar o trigo, a gente só ora e pede a Deus para cuidar, e a gente vigia para não andar com gente errada. Quando eu ando com gente certa, eu só quero avançar. E para terminar, quantos querem o favor de Deus sobre a tua vida? Diga glória a Deus. Diga assim: em primeiro lugar, vou obedecer o Pai. Segundo, vou andar com gente certa. E terceiro, quando você estiver cansado, não para, não desista, continue a caminhada, porque a sua vitória está mais próxima do que você possa imaginar. Saul não parou. Saul não parou 3 dias procurando as jumentas e nada, mas mesmo diante da dificuldade, ele não parou. Você não pode parar, irmão. Talvez você já está quase colocando a mão na sua bênção. Está quase na hora do céu se abrir
durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Aleluia. Fala para quem está do teu lado, não há noite que dure para sempre. Diga para ele assim, um dia vai brilhar na tua história. Deus vai te surpreender. Aleluia.